Estamos live, Gustavo? Estamos ao vivo. Ok, bem-vindos todos à nossa terceira live do Columbia University Alumni Club de São Paulo. A primeira live foi com o CEO mundial do Cantaribop, José Colagrossi, que falou sobre o papel das mídias sociais em tempos de pandemias. E a segunda foi com o nosso ex-embaixador Sérgio Amaral, que fez observações sobre o futuro papel do Brasil nesse novo mundo pós-pandemia. Hoje temos a honra de trazer a Cláudia Yoshinaga. Antes de começarmos, queria convidar vocês à nossa live da terça-feira próxima, que será com o economista Bernard Appy. Ele irá falar sobre o financiamento do custo fiscal da crise sanitária. Esperamos vocês nessa também. Estamos enfrentando agora tempos muito difíceis, confusos para o mundo todo. E nós, no Brasil, ainda temos o problema da política alta do dólar, juros baixos e grandes empresas demitindo ou indo à falência. Fica realmente muito difícil saber como investir. Obrigada, Cláudia, por dedicar essa hora ao nosso clube. Agora cedo a palavra ao nosso colega Adriano Chaves. Adriano, é com você. Obrigado, Diana. Obrigado, Gustavo, por operar aí a plataforma para nós. É a primeira vez que a gente usa o link da própria associação. Então, esperamos ter vários eventos no futuro. Obrigado a todos que estão participando. Espero que todos estejam bem nesse momento tão difícil, tão diferente. De fato, né, quer dizer, vai ser muito interessante ouvir o que a Cláudia tem a nos dizer, porque parece que essa crise é sem precedentes. Então, a bússola que os atores econômicos e políticos tinham não funciona neste momento. Então, vai ser interessante a gente ter mais elementos para entender como a gente pode evitar algumas armadilhas cognitivas nas decisões que tomamos, né? Acho que esse é o objetivo das finanças comportamentais, até onde eu sei, como um leigo. Para nós é uma honra ter a Cláudia Yoshinaga, né? Professora da Fundação Getúlio Vargas, fez pós-doutorado em Colômbia, onde foi uma visiting scholar, e já vi uma apresentação dela que eu achei muito interessante, por isso que, né, nós a convidamos. Então, passo a palavra para a Cláudia. Muito obrigado por dividir seu tempo conosco, Cláudia. Obrigada, Adriano. Obrigada, Diana, pelo convite em fazer essa apresentação. Boa noite a todos que estão aí. É um prazer enorme fazer esse bate-papo. Eu gostaria até de chamar de muito mais um bate-papo. Eu quero, depois, até quanto mais vocês tiverem de perguntas, eu acho que a gente pode fazer um negócio, né, uma troca mais interessante aí de ideias. Como o Adriano comentou, eu estive em Colômbia durante o ano acadêmico de 2014 e 2015, período que eu fui fazer o que lá eles chamam de visiting scholar e aqui no Brasil eles enxergam como pós-doutorado, né? E o meu foco foi fazer pesquisa na área de finanças. Fiquei na CBS, na Business School, né, com um professor que hoje em dia já saiu de lá, mas era o Andrew Ng. Hoje em dia ele saiu de Colômbia e está totalmente dedicado a BlackRock. Mas, enfim, foi uma experiência, foi um período ótimo. Eu vendo o fundo da Diana e me deu saudades do campus. Enfim, é sempre um prazer enorme. Toda vez que eu posso e eu vou a Nova York, eu sempre gosto de fazer uma visita lá à Estação 116 e arredores. É sempre um período bastante bacana. Bom, eu preparei uma breve apresentação aqui e o foco é a gente discutir a minha área de pesquisa que a gente chama de finanças comportamentais. Então, eu quero falar um pouquinho sobre o que são essas finanças comportamentais e o que é que a gente tem, enfim, em termos de armadilhas, se é que a gente pode dizer assim, cognitivas e que fazem com que a gente nem sempre tome a decisão a mais racional possível, infelizmente, né? Nós não conseguimos ser tão perfeitos assim. Então, aqui eu deixei um breve currículo meu. Em termos de formação, eu sou formada em administração e fiz meu mestrado e meu doutorado na FEA-USP. E desde 2010 eu sou professora de finanças lá na Fundação Getúlio Vargas.
e atualmente também eu coordeno o Centro de Estudos em Finanças. Então, a gente faz algumas publicações que talvez vocês já tenham ouvido falar. A gente faz o ranking do Valor 1000, que é publicado anualmente pelo jornal Valor Econômico, que tem as 1000 maiores empresas do país. E a gente faz também alguns rankings de fundos. Ranking de fundos da revista Exame é o ranking mais longevo da indústria. Esse ano a gente lançou a 20ª edição. E a gente faz o ranking do valor previdência, de fundos de previdência, enfim, que é um assunto que tem aumentado em um pouco mais de interesse nos últimos tempos, enfim, né? Além disso, eu dou aula nos cursos de graduação, mestrado, doutorado lá na GV e atuo com consultoria voltada para empresas nessa área de finanças. Então, tem aqui o meu e-mail e o meu site. O meu site, enfim, eu tento deixar mais ou menos atualizado, mas, enfim, tento colocar lá algumas reportagens, algumas pesquisas, artigos que eu escrevo. E o meu e-mail para contato, caso vocês tenham qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão, por favor, me escrevam. Eu sempre gosto de começar a falar sobre o que é que a gente tem como principal objetivo quando a gente vai falar de administração, né? Eu sempre, tendo feito toda a minha vida acadêmica em administração, eu sempre fui questionada por vários amigos meus que foram fazer ciências duras sobre o que é que a administração estuda, né? Então, eu sempre tive essa provocação, enfim, de várias pessoas que foram fazer ciências típicas, digamos assim, né, sobre o que é que a administração estuda. E eu diria que a administração, a gente pode dizer que é a ciência da tomada de decisão. Talvez uma coisa importante que a gente discuta e estude em administração é como é que a gente toma decisões melhores. Eu acho que essa é a preocupação, e a gente vai ver que a própria segmentação, enfim, de administração em finanças, marketing, enfim, é sempre tentando tomar a melhor decisão possível. E só que quando a gente vai falar dessa área de finanças e a gente pensa no ensino clássico de finanças, eu sempre falo que existe finanças do que a gente chama de finanças de livro-texto, né? Que são aquelas recomendações que a gente vê num livro e que vão dizer assim, olha, um gestor ou um administrador, quando tem que tomar uma decisão de se faz ou não faz um investimento, ele pega essas informações, faz essa conta, vai calcular valor presente líquido, qualquer coisa assim, faz a conta, se der maior que tanto faz, se der negativo não faz, e olha só que maravilha, que receita de bolo que funciona sempre, né? Só que a gente começa a observar diversas evidências empíricas até que mostram que talvez o ser humano não seja tão robozinho assim, né? E aí dentro dessa lógica começou a crescer um braço de finanças chamado finanças comportamentais, que é a parte de finanças que vai começar a considerar que quem está tomando as decisões não são robozinhos, são seres humanos. E como seres humanos, eles estão sujeitos a uma série de características. Tem muita gente que chama de problema, eu não chamaria necessariamente de problema. Muitas vezes esses vieses eles podem ser bons, vão facilitar muitas coisas, mas às vezes, de fato, eles nos levam a tomar algumas decisões erradas, e é um pouco isso que eu quero discutir com vocês hoje. Quando a gente vai falar dessa área de finanças comportamentais, uma expressão e um termo bastante importante é o que a gente vai chamar de viés. Então, existe uma categoria, um grupo de características e coisas que fazemos que a gente pode chamar de vieses cognitivos, e se a gente fosse dar uma definição formal do que são os vieses cognitivos, a gente poderia dizer que são todos aqueles desvios que fazem com que você fuja da racionalidade completa. Então, tudo que faz com que você não pense como um robozinho, a gente pode chamar genericamente falando de vieses cognitivos. Quais são as principais causas desses vieses? E a gente vai falar um pouquinho sobre como essa pandemia, a Covid-19, enfim, acaba exacerbando um pouco mais a situação que nos leva a fugir mais da racionalidade. Uma primeira causa aí de vieses cognitivos, a gente poderia dizer que são as heurísticas.
que é que são heurísticas? A gente poderia dizer e definir heurísticas como aquelas regras de bolso que, no geral, funcionam muito bem até o dia que elas não funcionam, né? Mas heurísticas vão ser todos aqueles mecanismos, aqueles atalhos mentais que a gente pega para tomar decisões mais rápidas. E isso, no geral, é bastante saudável para a gente, porque imagina se para toda decisão que a gente fosse tomar na vida, a gente montasse aquilo que a gente aprendeu numa escola de negócios, montar uma árvore de decisão, começar a olhar todas as alternativas, as probabilidades, os payoffs de cada uma dessas alternativas, a gente não ia sair da cama, porque ainda ia ficar pensando que pé que eu ponho para fora, eu levanto com, né, o que é que eu vou fazer, enfim. A gente tomaria decisões muito morosas. E a ideia dessas heurísticas é justamente a gente ter decisões mais tomadas de maneira mais assertivas e com mais agilidade. Outro item que vai fazer com que a gente fuja da racionalidade são as emoções. E eu acho que a gente não precisa nem entrar muito no detalhe do quanto emoção pode influenciar muito como você toma decisões, né? Por isso, até dando um exemplo, até trazendo, começando a falar um pouquinho sobre o mercado financeiro, essa é uma das motivações de por que a gente tem no mercado financeiro um mecanismo que eles chamam de circuit breaker, que talvez no mês de março a gente tenha ouvido falar várias vezes, né? No mês de março, a Bovespa acionou 6 vezes esse tal de circuit breaker. O que é isso? São aquelas interrupções que a bolsa para as negociações no mercado, a partir do momento que o mercado, assim, a primeira trava de acionamento é quando a bolsa, o índice da bolsa desvaloriza 10%. Então, quando a gente tem uma queda de 10% no índice, a gente tem essa primeira parada. Por que eles dão essa parada? Justamente como uma forma de frear essas emoções. Aquela tendência, enfim, né, desespero, talvez pânico, em alguns casos das pessoas de quererem vender os seus ativos, as suas ações, porque estão vendo o preço derreter. A ideia é ter um mecanismo institucional, uma parada, enfim, mesmo que você queira, você não consegue negociar porque a bolsa, enfim, acredito que essa parada, essa puxada de freio, enfim, é uma parte importante em termos de controlar a sua onda de emoções. Uma outra coisa que vai fazer muito efeito, muito impacto e pode levar a fugirmos da racionalidade é a influência social. E aí a gente tem, talvez para o lado tecnologia, existe para o lado bom, né? Então, por um lado, a gente tem um ambiente como esse que a gente está usando hoje, que imagina que se essa pandemia tivesse acontecido 15 anos atrás, o convívio dia a dia estaria bem mais complicado, né? Porque hoje em dia, por exemplo, essa é a solução, Zoom é a solução que nós na FGV temos usado para dar aulas para os alunos. Então, a gente tem conseguido fazer e manter dentro do possível alguma rotina. Influência social, a gente começa a ver alguns figuras até, né, de influenciadores digitais e mais do que isso, influenciadores especificamente para finanças. Então, eu acho que hoje em dia existe algumas figuras que são muito fortes no mercado como recomendadores aí de finanças. Eu diria que, enfim, tem coisas boas que são trazidas por esses influenciadores, mas existe uma parte que deve ser discutida e que acaba não sendo muito clara para muita gente, que é a parte de potencial conflito de interesse que esses influenciadores podem ter, né? Então, existem casos que, enfim, eles são bancados por algumas casas, corretoras, enfim, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque talvez para o grande público esse vínculo com conflito, né, com publicidade e tal, talvez não seja um negócio tão visível. Mas eu sempre digo que eu acho que, voltando um ano atrás, um ano e pouco atrás, acho que muitos ouviram ou chegaram a ver até o vídeo da Betina, que era uma moça que dizia que tinha começado a fazer um investimento com sei lá quantos reais e juntou R$1 milhão, né? Depois, enfim, foram esclarecer que havia depósitos que eram feitos regularmente e tal, uma série de coisas, mas a gente começa a ver o quanto que
essa influência, esse contágio, enfim, de que fulano ouviu uma história de que alguém investiu, ficou milionário. Talvez o grande exemplo que a gente tenha visto também foi na época dos bitcoins, das criptomoedas. 2017 foi um ano que essas moedas, especialmente o Bitcoin, ficou muito em evidência. Claro que quando chega ao ponto de você olhar o William Bonner fazendo anúncio no Jornal Nacional, dando a cotação do Bitcoin, você sabe que isso está chamando muita atenção de mídia, né? E a atenção do investidor é um negócio que influencia muito também comportamento. Quando você liga a TV e vê na televisão âncora de telejornal falando de cotação de Bitcoin, talvez muita gente comece a se sentir na pressão de ter que fazer também, de ter que comprar, de ter que investir, né? Talvez quando a gente vai falar dessa questão de influência social, ninguém quer ficar para trás, esse é o grande problema. E talvez um dos grandes vieses que a gente vê atualmente é o viés de e talvez eu não tenha até eu diria até medo de ficar para trás, mas em inglês eles têm até a expressão, né, FOMO, né, de você não quer fear of missing out, você não quer ficar de fora, né? E quando você ouve alguém com uma história muito boa de que ficou muito rico com algum investimento, você não quer ser aquela pessoa que vai ficar para trás. E muitas vezes, de maneira bastante contraditória, o que a gente ouve historicamente que investidor no geral é avesso a risco, a gente vê que nessas horas até essa parte de ser avesso ao risco fica para trás. Pessoas que nunca nem tinham ouvido falar o que é Bitcoin, sequer sabem o que é um blockchain, estavam considerando lá em 2017 botar dinheiro nisso. Não foram nenhuma nem duas pessoas que na época chegaram a me perguntar sobre como é que fazia para investir em criptomoedas, sendo que nunca investiram em ações sequer. Então, a gente vê que não é exatamente a aversão a risco que freia as pessoas. Muitas vezes essa ideia mesmo de muito bombardeamento, muita influência social, muita notícia, acaba te levando a querer assumir risco em coisas que você nem conhece. E eu diria que essas duas últimas características que vão limitar a nossa racionalidade estão ligadas ao nosso hardware, ao nosso cérebro. Primeiro, existe uma capacidade limitada do quanto o nosso cérebro consegue processar de informação. Então, a gente não consegue avaliar tudo e talvez hoje em dia a gente tenha um problema que a gente tenha informação demais. O que no passado talvez fosse um problema de acesso à informação, hoje em dia talvez o problema seja outro. A gente tem um excesso de informação e esse excesso de informação acaba sendo perverso para nós, porque a gente não sabe o que fazer com tanta informação, a gente não sabe filtrar a informação. O que é informação? A internet é bastante democrática porque tem informação boa, informação ruim, todo mundo pode colocar sua meia dúzia de palavras de contribuição para o mundo e a gente não tem esse crivo, esse filtro de seleção dizendo aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Tanto que a gente vê tanta difusão de fake news. Eu acho que não existiria tanta preocupação se, enfim, fosse mais fácil, enfim, fazer um filtro de informação. E, por último, eu diria que existem restrições em o que a gente consegue guardar e como é que a gente busca essas informações na memória. No geral, a gente vai ver que nós somos bastante... A nossa memória é bastante traiçoeira. Muitos de vocês talvez lembrem do que é que foi a crise do subprime lá em 2008. Claro que agora, perto do que a gente tem vivido e o que foi o mês de março, mês de abril de 2020, essa crise lá do subprime parece ter sido muito mais tranquila e em certo grau até que foi, né? Mas a gente acaba tendo memórias, a memória acaba sendo bastante traiçoeira e algumas coisas parecem ser muito mais terem sido muito mais brandas do que foram, enfim, a memória é muito mais doce, né? Eu sempre falo que quando eu era pequena eu gostava muito de um doce que era um pirulito e um pote de açúcar, basicamente, que vendiam num saquinho. Já adulta, eu um dia vi esse doce vendendo e quando eu olhei, eu falei assim, nossa, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, nossa, isso me lembrou, me trouxe tanta memória boa. Eu falei assim, eu tenho que comprar esse doce. Comprei esse doce. Quando eu provei, meu Deus do céu, não é possível que um dia eu gostei disso, né? No fim, a nossa memória acaba sendo muito mais gentil do que a realidade, né? Então, isso também pode ser um problema.
Quando a gente vai falar sobre a atual pandemia, o que é que eu diria que são os principais problemas e por que eu acho que, como o Adriano comentou, em algumas dimensões ela é uma crise muito pior do que o que foi a crise do subprime em 2008. A crise do subprime em 2008 era uma crise essencialmente financeira que foi provocada pelo mercado de crédito, enfim, teve um problema de choque da economia, as pessoas perderam o emprego e terem dificuldades de pagar as suas hipotecas, mas ela foi essencialmente uma crise financeira. Agora, quando a gente vai falar dessa pandemia, a gente está falando que, além da crise financeira, existe uma preocupação de saúde mesmo, né? Então, eu diria que, do ponto de vista financeiro, a gente tem duas vertentes dentro desse pilar aí de medo de perder dinheiro. Então, eu acho que existe uma parte que é o medo de perder dinheiro e que a gente tem um dilema bastante forte e parte do ser difícil escolher no que investir, no que fazer aposta nesse momento, enfim. É porque, por um lado, você tem eu diria assim, uma mão no freio de mão, enfim, ou um pé no freio, que nós somos muito avessos à perda. E a gente viu agora, no mês de março, uma das piores quedas, as piores quedas do século XXI, com certeza, no histórico da Bolsa, não foram as piores, mas estão entre as 12 piores que eu já vou mostrar. Mas a gente viu, enfim, uma desvalorização dos investimentos muito forte. Então, por um lado, assim, quem tem investimentos em bolsa, quem tem investimentos em fundos multimercados, até mesmo em renda fixa, chegou a ver uma desvalorização desses investimentos agora em março e abril. Ninguém gosta de ver o dinheiro diminuindo, né? Com muito sacrifício você guarda, você investe e aí depois você vê caindo e caiu de uma vez só, enfim, é alguma coisa que nos deixa muito insatisfeito, né? E além disso, além da própria desvalorização dos investimentos, a preocupação de muitos com perda de renda. Então, a gente tem tanto na ponta do que você já guardou, a preocupação daquilo se desvalorizar, quanto na ponta do rendimento. Você ou teve quebra de receita, ou parada de receita total, enfim, né? Quando a gente vê as informações e os números que o próprio governo tem mostrado desse auxílio que foi lançado para os informais e os desempregados, e o próprio presidente da Caixa Econômica dizendo que apareceram, enfim, 20 milhões de pessoas a mais do que eles esperavam, enfim, a gente começa a ter um pouco de noção do tamanho desse efeito de perda de renda da população no geral. Então, existe um lado dessa aversão à perda. Por outro lado, eu acho que existe esse sentimento de aversão ao arrependimento. Então, o que seria a força, o pé no acelerador e o pé, na verdade, para você assumir risco em muito caso. Depois de ver um mês de março que a bolsa derreteu muito, muitos têm a sensação de que não querem ficar para trás. Puxa, e se a bolsa subir? Lá em janeiro estava perto de 120 mil pontos, chegou agora em março, nos piores dias, baixou para 60 mil. Será que agora eu vou comprar? E aí, se eu não comprar, porque eu estou com medo de perder mais, mas depois voltar a 100 mil e eu vou ficar para trás, eu vou ser a pessoa que não investiu? E você vai ver também um comportamento muito comum, que é o que as pessoas falam, que é o trying to break even effect, ou na verdade o que a gente vê no Brasil é a ideia de que as pessoas querem fazer o que a gente chama de fazer custo médio, né? Já está perdendo muito, então agora é a hora de comprar para baixar esse preço de aquisição médio e aí quando você for ganhar, compensar de alguma maneira esse ganho. Isso pode funcionar? Pode, mas o ponto importante é lembrar que você está se expondo a mais risco, você está fazendo uma aposta maior, né? Esse é o ponto preocupante. E além desse medo relacionado a finanças, eu acho que existem outros dois medos que são bastante importantes. Um é o medo de desabastecimento, que eu acho que agora está um pouco mais tranquilo nas pessoas, mas basta ver o que aconteceu nas primeiras semanas dessa pandemia, aquela corrida ao supermercado, sumir papel higiênico, sumir lenço de papel, enfim. E levava, né, e a evidência até de que isso é irracional é que no momento de pandemia, que aglomeração é tudo que você não pode fazer, as pessoas se amontoavam e se acotovelavam em supermercados para comprar o último rolo de papel higiênico, né? Então você começa a ver que o medo de desabastecimento é tão grande que leva a uma irracionalidade que é se aglomerar, se entrar em contato físico com outras pessoas.
E eu acho que o medo preocupante também nesse cenário todo, é claro, é o medo de ficar doente. Você ficar doente, os seus ficarem doentes e, eventualmente, a gente ter ou internações ou, em pior caso, mortes por conta da pandemia. Então, eu diria que existe uma preocupação muito forte dessa pandemia que acrescenta outras preocupações que eram coisas que a gente não via de maneira tão forte na crise do subprime, aí pensando como a crise recente mais próxima que a gente tem. Ainda assim, a gente já está falando de algo que vai completar agora 12 anos, né? Então, até quando eu falo com os meus alunos de graduação, muitos deles viram o que tem uma leve ideia do que é que foi essa crise do subprime, vem do Big Short, por exemplo, né? Aquele filme hollywoodiano que conta um pouco sobre o que é que foi essa crise do subprime, mas eles não vivenciaram, né? Mas ainda assim, esses 12 anos acaba, como eu comentei, acaba atenuando um pouco o efeito e a memória do que cada um tem do que é que foi de fato essa crise do subprime. E aí, só dando uma leve ilustração do que é que foram, o que é que foi para o mercado financeiro essa pandemia, o que é que tem sido, né? No gráfico do lado esquerdo, estão listadas as piores quedas diárias do índice Ibovespa, desde que ele existe. Só em termos de curiosidade, o índice Ibovespa existe desde janeiro de 68. Então, estamos falando de 52 anos de índice. A gente teve, dentre as 12 piores quedas diárias desse índice, 3 delas aconteceram no mês de março de 2020 e relacionadas à pandemia. Uma primeira delas, até, que foi essa queda aqui de 12%, foi ainda a gente não estava tendo tanto o efeito da pandemia aqui no Brasil, era mais pela preocupação de guerra de preço de petróleo, que é algo que tem acontecido ainda, petróleo, enfim, teve uns dias aí de preço futuros negativos, enfim, né? Mas a gente aí teve dois outros dias em que essa queda foi bastante acentuada. Não foram as piores quedas, se a gente for olhar, as piores quedas estão relacionadas a um mês de março também, mas 30 anos atrás, março de 1990, quedas relacionadas ao plano Collor, né? Então, a gente teve aqui dias 19, 20 e 21 de março de 1990 estão entre as piores quedas que o índice sofreu. Mas, enfim, comparando, e aí esse é o gráfico da direita, a gente estimou o que foi a volatilidade, o quanto chacoalhou o índice Ibovespa no século 21, olhando de janeiro de 2001 até março de 2020. E aí você vai ver que, enfim, essa pandemia de Covid-19 elevou o nível de volatilidade da nossa bolsa a patamares muito altos, bem maiores, inclusive, até do que é que foi a crise do subprime aqui no Brasil. Então, houve, de fato, alguns picos que tem os eventos aqui identificados, então, ataques às torres gêmeas, a crise do subprime, Wesley Day, enfim, reeleição, greve dos caminhoneiros, mas a gente teve agora essa pandemia da Covid como um fato, enfim, que fez com que essa volatilidade tenha atingido patamares bem altos. Isso mostra o quanto essa pandemia foi, de fato, bastante perversa, né? E foi bastante intensa em termos de provocar muitas subidas e quedas. Então, do mesmo jeito que a gente teve quedas, o líquido foi bastante negativo, mas do mesmo jeito que a gente teve dias de quedas bastante fortes, a gente teve subidas bastante significativas na bolsa também, né, no mês de março. E aí, quando a gente vai falar de alguns vieses que são bastante relacionados e estão bastante presentes nessa época de pandemia, talvez um viés importante é o que a gente chama de efeito avestruz. E eles deram esse nome de efeito avestruz justamente por conta do comportamento do bicho avestruz. Que avestruz é um bicho que, quando ele percebe que vai enfrentar alguma situação de risco, o que é que ele faz? Ele cava um buraco e enfia a cabeça debaixo da terra para não ver o perigo, né? E aí a gente vai ver que, no geral, o que é que se fala de efeito avestruz em investimentos? O que é que acontece com o comportamento das pessoas
quando a gente percebe que se você for consultar seus investimentos, você vai perceber que você teve uma perda, que você teve uma diminuição nos seus investimentos. A gente vai ter, e eu acho que vale um questionamento, e aí depois a gente pode até discutir um pouco na hora das perguntas e respostas, se cada um de vocês, nesse mês de março e no mês de abril, se vocês consultaram mais ou menos os investimentos de vocês nessa chacoalhada toda de bolsa. A gente vai ver pessoas nos dois extremos e talvez dificilmente as pessoas mantiveram o mesmo ritmo de consultar os investimentos que fazia fora da pandemia. Por um lado, a gente vai ver pessoas que têm comportamento muito igual ao avestruz. Então, olha, nessa pandemia, do jeito que está a bolsa caindo, circuit breaker e tal, eu não quero nem ver o que está acontecendo. Então, gente que desligou total e acabou não vendo o que aconteceu nos investimentos, porque ninguém gosta de se confrontar com notícias ruins. Ninguém quer entrar e logar lá na conta do seu banco ou da sua corretora para perceber que o seu dinheiro que começou com 100 terminou o mês com 70, 60, porque teve uma desvalorização de 30 e tantos % na média da bolsa. Por outro lado, a gente pode ter pessoas, e aí a gente vai ver o quanto também essa pressão de notícias, e você está confinado em casa, né? Está o tempo todo em casa e muito tempo vendo notícias, bombardeado por muita notícia, muita gente acaba olhando demais. Assumir até o outro extremo, em vez de olhar, né? Ou assumir igual o avestruz de não olhar e pronto, ou acaba, na verdade, olhando demais. E olhar demais vai levar a um problema que é o que a gente chama de aversão míope à perda. O que é isso? Na verdade, quando a gente vai pensar em ações, e você vai se perguntar por que você investiu em ações, eu acho que essa é uma pergunta importante que todo mundo tem que se fazer. Né? Por que você está tomando uma decisão de investir nesse tipo de investimento, nessa classe de ativos? Ninguém investe em ações para ficar mais pobre. Todo mundo investe na perspectiva de ficar mais rico. O que nós, como investidores, no geral, nós somos muito ruins é lembrar sempre de que se a gente investe para ficar mais rico, a gente, de fato, está correndo o risco de ficar mais pobre. Essa é a ideia básica de quando a gente vai pensar em risco, que pode tanto subir muito como cair muito. Qual que é o grande problema de aversão míope, esse efeito de você consultar demais os seus investimentos? Quando a gente vai pensar em ações, a lógica racional de você investir em ações é invista em ações porque é um investimento que tende a render muito mais do que a renda fixa no longo prazo. No curto prazo você vai estar sujeito a várias variações chacoalhadas, mas a ideia é de que no longo prazo esse investimento ele tem que compensar o risco. Só que a partir do momento que você fica olhando o tempo inteiro, e o grande problema hoje em dia é que celular é um jeito fácil de você acompanhar, né? A gente consegue de maneira fácil o tempo inteiro ficar acompanhando o quanto está a cotação na bolsa, o quanto está a sua posição no mercado de ações, o quanto a bolsa está caindo. E aí você hoje em dia já começa o dia aqui no Brasil sabendo como é que fechou Hong Kong, como é que abriu Europa, enfim, né? A gente tem esse excesso de informação. E a gente começa a sentir essa volatilidade toda. Então, você começa a acompanhar demais essa volatilidade. Você vê aquele seu dinheiro que era R$1, vira R$2, depois desce um pouco, aí sobe um pouco, enfim. E esse acompanhamento minuto a minuto do que é que acontece com o seu investimento vai te dando uma aversão, porque você vai sentindo, de fato, essa volatilidade. E aí, nessa hora, vale aquele ditado de que o que os olhos não veem, o coração não sente. Talvez não seja um negócio tão saudável assim, você fica acompanhando o tempo inteiro se você não vai negociar. E, no geral, a evidência acadêmica mostra que negociar demais não é um negócio que é saudável em termos de rentabilidade. Então, tenho até uns colegas da GV que foram olhar dados de day traders aqui no Brasil. Pegaram dados da Bolsa de todos os investidores que são cadastrados como day traders e eles mostraram que 90 e tantos % desses day traders perderam dinheiro. Então, na verdade, é uma evidência de que negociar demais, um trading excessivo, não é um negócio que é positivo, não é saudável para a rentabilidade da sua carteira. Então, se você não vai ficar girando demais, não precisa ficar olhando demais, porque olhar demais talvez
faça com que você sinta demais essa volatilidade e não seja um negócio positivo para você. Quando a gente vai falar de mercado financeiro, talvez um dos grandes problemas que a gente tenha hoje em dia é o que a gente chama de paradoxo da escolha. E eu até trouxe essa ilustração. Esse foi um artigo, até que foi uma pesquisa, um experimento, até que foi feito por uma professora de marketing da Columbia Business School, a professora Iyengar, de marketing. Que era o experimento dela e como a gente pode fazer um paralelo com o mundo de finanças. O experimento dela foi montar 2 estandes de geleias. Então, era um stand para as pessoas provarem geleias. Numa alternativa, que era esse stand 1, foram colocados lá para as pessoas provarem, né? Foram expostos 24 tipos de geleias diferentes. Eu nem sei dizer, ou listar, ou pensar em 24 tipos de geleias diferentes, mas enfim, eles colocaram lá um stand, 24 tipos de geleia, as pessoas podiam experimentar e tal. Numa outra versão, numa alternativa desse experimento, ela fez um outro stand em que a quantidade de geleias para serem degustadas e oferecidas ao público era bem menor. Tinham 6 geleias apenas. A questão é, né, qual dessas geleias, qual dessas alternativas vendeu mais geleias? Na verdade, não é um negócio que é tão complicado assim, porque a gente até começa a perceber o dilema que é. O resultado que ela chegou é que, de fato, a alternativa com menos geleias, com 6 geleias em exposição, foi a que vendeu mais. E ela chamou esse paradoxo de paradoxo da escolha. E por que que esse é um paradoxo bastante importante para o mundo, para marketing? Depois eu vou fazer a comparação com finanças. Do ponto de vista de consumidor, nós como consumidores, nós sempre queremos acreditar que mais alternativas é um negócio positivo para a gente. A gente quer, na verdade, ter um universo de coisas para escolher e, de fato, ter várias características que a gente consegue mudar, porque com isso a gente consegue dizer o que é, assim, a gente consegue encontrar algo do nosso gosto. Na prática, o que é que ela mostrou? Ela mostrou que esse excesso de alternativas, na verdade, nos leva a uma paralisia. A gente não consegue decidir com tanta coisa, tanta alternativa assim, geleia de maracujá, sei lá o que, não sei o que lá, não sei o que lá, e eu não sei o que é que eu vou escolher e acabo não levando nenhuma. E esse foi o resultado importante que ela observou, que no final das contas parou mais gente, 60% dos compradores pararam no stand, mas só 3% compraram alguma coisa. Nesse outro que a gente tinha 6 geleias, atraiu menos gente, mas a quantidade de pessoas que comprou foi 10 vezes maior. A analogia que eu faço com finanças é que hoje em dia, quando a gente vai pensar em produtos financeiros, talvez a gente esteja muito mais no mundo de 24 geleias do que o mundo de 6 geleias. Se a gente for pensar no passado, geração dos nossos pais, assim, o que eram produtos financeiros que eles investiam? Era poupança, CDB, RDB, ações. E era isso. Hoje em dia, o que é que você vai investir? Putz, é uma sopa de letras. E parte do problema é até essa complicação de nomes, né? Pensa que você pode investir em renda fixa, e aí renda fixa você vai pensar, tem CDB, tem LCI, tem LCA, tem CRI, tem CRA, né? E aí pensando em título público, tem LTN, LFT, NTN, Série B, Série C, Série F, enfim. O que é que eu faço? Onde é que eu invisto? Puxa, vou gastar, é mais fácil. É tão difícil ter que decidir no que investir, que é muito mais fácil não investir em nada, investe em poupança ou gasta. E aí a gente vai ver que talvez esse seja um grande problema. O excesso de alternativas muitas vezes nos leva à paralisia. Isso é o que a gente chama, ela chamou de paradoxo da escolha, eu chamo até de efeito Netflix. Talvez vocês hoje em dia tenham já se deparado com esse problema. Muitas vezes você até senta lá bem intencionado, pensando em assistir alguma coisa, mas aí você começa a rodar, tem tanta alternativa, você fica lá pensando o que é que eu vou assistir, o que é que eu vou assistir, passa. No final das contas, deu o horário do que você tinha separado para ver TV, você tem que ir lá resolver fazer outra coisa e não viu nada, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí, só falando de alguns vieses, e aí eu vou passar bem rápido, depois até eu posso passar essa apresentação, mandar para vocês, não tem problema nenhum.
Um dos vieses bastante comuns que existe é excesso de confiança. Então, você vai ver que talvez uma atitude perigosa que as pessoas podem ter nesse momento é, de fato, confiar demais, né? Então, eu sei o que eu estou fazendo. Então, muitas vezes eu acho que existe uma preocupação muito forte que as pessoas devem ter, enfim, com relação a esses vieses, né? Muitas vezes, uma recomendação que eu daria quando a gente vai tentar combater, e aí eu vou passar para a parte do que é que seriam as principais recomendações do que eu acho que são perguntas para se falar, enfim. Eu diria que o primeiro ponto é cada um deve fazer uma autoavaliação do seu perfil como investidor ou investidora. E isso vai muito além daquele questionário de suitability que vários de vocês já devem ter respondido na vida, né? É você entender se você aguenta ou não aguenta, enfim, essa volatilidade inteira. Será que eu quero esse tipo de investimento? O quanto que eu tolero ou não de perdas? Buscar o contraditório, eu acho que é muito importante. Quando você está muito convicto de uma tese de investimento, uma sugestão bastante saudável é você tentar ir buscar pessoas que pensam o contrário do que você acha. Se você acha que é hora de comprar ações, vai ouvir quem diz que é hora de vender. É bastante importante você ir buscar opiniões contrárias para ver se de repente você não tem algum ponto cego. Tenta definir uma estratégia de investimento fora do calor da emoção. Não é durante um circuit breaker que você vai definir o que é que você vai fazer, a sua estratégia de investimento. Quais são perguntas importantes que eu colocaria? Qual é o objetivo pretendido com esse investimento? Qual é o horizonte? Qual é o limite de perdas aceitáveis? Qual é o limite de ganhos a partir do qual eu vou fazer um rebalanceamento? Qual é o risco aceitável para esse investimento? E eu diria que uma lição importante é relembrar que nós somos humanos. Itens importantes. Nem sempre mais informação quer dizer informação de qualidade. Então, existe esse problema hoje em dia, que excesso de informação que a gente tem. Outra coisa é que nós somos muito exagerados ao reagir a notícias. Nós gostamos de ir atrás de informações que confirmem o que acreditamos. Por isso que eu recomendei essa ideia de buscar o contraditório. Nossa memória é traiçoeira, como eu já comentei. Falhas, muitas vezes, não são apenas falta de sorte. É importante a gente fazer uma autópsia, tentar olhar o que é que deu errado e o que é que foi a causa daquilo. Não dê peso demais a experiências pessoais próximas. Tente olhar um pouco a estatística do todo das coisas. Não despreze os números. E, na verdade, uma vez que o passado acontece, a gente é um ótimo preditor do passado. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Agora tem um monte de gente que diz que estava muito fácil ser preditor do passado. Então, acho que essas são algumas das recomendações. Enfim, eu acho que eu já estourei o meu tempo. Vamos para a parte de perguntas e respostas. Cláudia, eu queria fazer uma pergunta para você. Você entende que o Big Data tem um potencial maior para que esses vieses sejam manipulados? Sim, existe até uma tendência hoje em dia tem começado, aqui no Brasil a gente tem já algumas casas, mas lá fora talvez esteja mais forte, porque eles chamam até de Robot Advisory, que é a ideia de que você vai responder uma vez o seu perfil em termos de suitability, sua exposição a risco, e você vai delegar, enfim, vai automatizar esse processo de alocação, até como uma forma de você evitar a interferência humana de alguma maneira. Outra coisa que pode funcionar é você tentar estabelecer, como eu comentei, algumas regras do que é que são perdas máximas aceitáveis, enfim, em termos de investimento, e no limite já deixar programado algumas ordens para serem executadas para quando atingir alguns patamares. Você consegue já deixar algum mecanismo, enfim, automatizado para evitar para que isso seja executado automaticamente. Eu acho que essa seria uma recomendação. Então, hoje existe fundos quant também, né? Então, existem alguns fundos quant que também vão, por meio de
algoritmos, e a gente tem que lembrar que, por mais que a gente fale de algoritmos e fundos quantitativos, existe alguém, um ser humano que programou aquele algoritmo, e que esse ser humano vai ter potencialmente vieses também. Mas vão existir sim alguns mecanismos e algumas formas da gente conseguir dar uma atenuada nesses vieses. Certo. E na sua experiência, os gestores profissionais estão muito mais imunes que os investidores amadores a esses vieses, ou isso ainda não é uma realidade? Eu acho que, assim, existem gestores também são seres humanos, então a gente vai ver que existem várias pesquisas que mostram que gestores também apresentam vieses. É claro que quando a gente vai falar desse mundo de gestão, algumas coisas, vão existir algumas travas institucionais até para tentar minimizar esse efeito do gestor ter viés. Então, por exemplo, uma das políticas que existe na gestão de fundos é o que a gente chama de stop loss. Stop loss é uma regra, enfim, é uma trava, enfim, a partir do qual, quando a gente tem o fundo tem um certo patrimônio, a partir do momento em que o fundo perde mais do que 10%, vamos imaginar que o stop loss é a 10%, independente da opinião do que o gestor tenha sobre aquelas ações, sobre aqueles investimentos, o fundo é obrigado a liquidar as posições. Então, você vai ver que existem algumas regras, enfim, para tentar minimizar, justamente porque a gente sabe que esses gestores também têm vieses, mas você vai tentar criar algumas regras, algumas travas, enfim, institucionais para tentar diminuir os problemas disso. Perfeito. Aliás, convido a todos aí que quiserem fazer perguntas, a gente já recebeu uma, já eu vou formular aqui. Queria fazer mais uma última pergunta para a Cláudia, antes de, ao final, pedir indicações de textos e livros, né? Mas, neste momento, eu queria perguntar, pelo que eu vi, né, quando surgiram as teorias da economia comportamental e finanças comportamentais, houve um certo ceticismo. Aos poucos, né, a realidade foi se impondo, chegou até a render pelo menos um prêmio Nobel, que eu saiba. Como que hoje isso é visto na academia, pelos atores econômicos? Como que isso faz parte da formação dos administradores? Já até ligando com a parte de recomendar, enfim, a gente teve um primeiro prêmio Nobel de Economia para essa área de finanças comportamentais em 2002, quando foi dado ao Daniel Kahneman, que é um psicólogo. Então, na verdade, já foi tido como um choque, assim, digamos, para a academia, porque Nobel de Economia normalmente é dado para economista, para matemático, para físico, e foram dar para um psicólogo, né? E aí, quando a gente vai falar do trabalho do Daniel Kahneman, eu sugiro para quem não conhece, que leia o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de se Pensar, Thinking Fast and Slow. Esse foi um livro que foi escrito pelo Daniel Kahneman, que ganhou o Nobel em 2002. Foi muito, e ele vai contar no início do livro dele, muitos dos trabalhos que ele conduziu com outro psicólogo israelense, o Amos Tversky, começando nos anos 70, e que culminou com o prêmio Nobel, né? Só que o Tversky já era falecido na época do Nobel, então só o Kahneman ganhou. Então eu recomendaria esse como sendo um livro. E mais recentemente a gente teve o Richard Thaler, que também ganhou um prêmio Nobel sendo pesquisador da área de finanças comportamentais. Ele tem vários livros, um que eu recomendaria é um que se chama Nudge. Nudge a gente poderia traduzir como cutucão, né? E eu acho que é um pouco das ideias de quais seriam os cutucões, enfim, que a gente poderia ter para tomar decisões melhores ou para tentar minimizar esses vieses que a gente tem. Um dos exemplos bem importantes que ele mostrou e que ele fez um experimento foi com adesão das pessoas a plano de previdência. Ele viu que ele fez um experimento numa empresa que as pessoas eram contratadas na empresa. E aí, no momento que eram contratadas, o RH dava um formulário para as pessoas e falava o seguinte: olha, a empresa tem um plano de previdência. Se você quiser, você pode se inscrever nesse plano. Se você quiser, então, você marca um X aqui, diz que você quer entrar no plano, assina esse papel e devolve para o RH, você estará no plano de previdência da empresa.
Para uma outra metade, ele fez o formulário da seguinte maneira, era assim, você está automaticamente no plano de previdência da empresa, mas você não é obrigado a ficar. Se você quiser, você pode sair. Se você quiser sair do plano, você faz um X aqui, assina esse papel e me entrega e você saiu do plano. Aparentemente, isso não deveria mudar o grau de adesão das pessoas no plano, porque ou elas querem entrar no plano ou elas não querem. O que ele viu? Que o simples formulário dizendo qual era a opção padrão determinou muito o grau de adesão das pessoas. E aí ele viu que o que era oferecido como opção standard era muito relevante, porque as pessoas não mudam. Se o standard é estar no plano, elas ficam no plano. Se o standard é não estar no plano, elas não entram no plano. E aí isso é o que ele chamou até de opt-in versus opt-out. Eu tenho que optar para entrar ou optar para sair, né? E o Taylor foi até convidado pelo governo britânico para liderar uma iniciativa de olhar e começar a pensar políticas públicas, o quanto que pensar em algumas estratégias, o que é oferecido como padrão, enfim, afeta muito as decisões das pessoas. Nos Estados Unidos, eles discutem muito isso em termos de investimentos das pessoas no 401k, que, grosso modo, seriam os investimentos que as pessoas têm para a sua aposentadoria. E que as escolhas, o que a pessoa faz em termos de escolha inicial é meio que a pessoa vai carregar para o resto da vida. Então, eu diria que começaram a mostrar uma série, esses pesquisadores, inclusive, começaram a mostrar uma série de evidências em finanças e na vida das pessoas e com impacto bastante grande em termos de magnitude. Imagina que as decisões para sua aposentadoria aparentemente estão muito relacionadas com o X que você faz no dia que você entra no mercado de trabalho. Então, tem uma magnitude, um impacto muito grande. Então, eles começaram a ter um pouco mais de reconhecimento no mundo. Acontecimentos como bolhas, enfim, também começam a mostrar que essa é uma área importante a ser estudada, Adriano. Interessante. Uma pergunta aqui da Graziele. Cláudia, como evitar a armadilha do viés de confirmação, já que procurar o contraditório não é intuitivo? Obrigado. Esse é o grande problema e eu acho que essa é uma crítica que a gente tem que fazer principalmente para os algoritmos de redes sociais. Hoje em dia, os algoritmos de redes sociais, eles sabem ler muito melhor a gente do que as pessoas que convivem conosco. Então, eles sabem o que é que você gosta, o que é que você não gosta. E em função disso, eles vão mostrar lá na sua timeline, enfim, coisas que confirmam o que você gosta, as suas preferências. Então, a gente está muito exposto ao viés de olhar só, ser mostrado só aquilo que confirma o que a gente gosta, o que a gente acredita. Eu diria para a Graziella que eu acho que tem que ser um esforço racional mesmo. De fato, quando você for tomar uma decisão, você mesmo tentar respirar fundo e falar assim, poxa, o que é que alguém... Se eu não tomasse, não, o que é que alguém que pensa o contrário disso? Eu estou lá achando agora que o mercado de ações está na bacia das almas, então de fato está muito barato agora está na xepa. Puxa, quem está dizendo que talvez eu devesse tomar cuidado e que não é hora de eu ir all-in no mercado de ações porque pode existir um risco de cair? Então eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer. A intuição, e é um pouco que o livro do Daniel Kahneman vai falar, existem dois sistemas no nosso cérebro funcionando, o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, que é o intuitivo, que é o rápido, por isso que ele chama de rápido, é o sistema que vai fazer com que a gente tenha essa... E muita gente me pergunta assim, Cláudia, mas intuição não pode ser um negócio bom? Eu falo que, no geral, eu acho que não. Para tomar decisão de investimento, eu não confiaria totalmente em intuição. Eu acho que é uma decisão que a gente tem que trazer para o sistema devagar, o sistema 2. E aí, nessa hora, tentar pensar e eu diria talvez fazer um checklist. O que é que eu quero com esse investimento? Por que eu estou comprando ação agora? Eu estou comprando ação agora porque eu acho que a bolsa vai acabar 200 mil no final do ano. Tá bom, mas será que tem gente que disse que não vai acabar 200 mil? E eu acho que talvez fazer esse checklist e fazer um esforço mesmo. É um negócio que é contraintuitivo, demanda muito racionalidade mesmo e eu diria muita disciplina da nossa parte. Perfeito. Uma pergunta do Eduardo. Embora o bolso talvez seja o órgão mais privado dos humanos, decidir coletivamente sobre os investimentos de um indivíduo não seria a melhor forma de se tomar a decisão mais adequada para uma dada pessoa?
Coletivamente, bom, eu não sei se eu entendi bem o que o Eduardo quis dizer com a pergunta, mas eu acho que existe uma preocupação que é, de fato, não é todo mundo que tem a mesma tolerância a risco. Então, eu acho que esse é um ponto que essa ideia do coletivo pode ser complicada. Mas eu acho que discutir com mais pessoas pode ser um negócio saudável. No geral, a gente tem na nossa cultura, talvez em outras culturas seja um pouco menos, mas falar de dinheiro é um pouco tabu na cultura brasileira. Discutir quanto é que você ganha, ou quanto você tem, ou como é que você investe, não é exatamente o tipo de conversa que as pessoas têm no bar. Talvez elas tenham muito mais reserva em discutir essas coisas. Mas eu diria que se você tiver um círculo de pessoas com quem você possa discutir algumas ideias de investimento, talvez isso seja saudável, sim, né? Nesse sentido, coletivamente pensar, e aí, voltando até com a própria ideia da Graziella, talvez pensar e trazer, desde que as pessoas não se matem, porque hoje em dia a polarização está bastante forte, mas enfim, ter pessoas que pensam diferente numa mesma roda de conversa para falar assim, não, me fala, assim, eu quero comprar muito criptomoeda e você acha que é uma porcaria, me diz um pouco, me convence de que eu não deveria comprar. Eu acho que nesse sentido, montar algo como o grande debate, mas de uma maneira saudável, é um negócio que pode ser bom. Nesse sentido, essa ideia de coletivo. Eu acho que você está falando uma coisa que a gente... Oi, desculpa por interromper, eu acho que você está falando uma coisa que a gente ouve muito falar hoje, a importância da diversidade nas empresas, né? Porque aí o contraditório fica mais rico ainda. Eu acho que é essa a ideia, enfim, de você ter pessoas que pensam diferente como uma forma até de você avaliar e tornar o processo mais racional. Perfeito. Tem mais uma pergunta aqui, veio no modo privado. Ouvimos que o câmbio pode aumentar bastante até o final do ano, mas ainda temos receio de comprar dólares após uma súbita subida. Existe algum pensamento sobre isso para que a decisão não seja meramente no feeling do momento? Olha, eu não sou economista, eu sou administradora. E se tem uma coisa que pode derrubar economista é você pedir para prever câmbio. Então, se nem economista se arrisca, eu não me arriscaria. Mas o que é que eu diria? Eu acho que uma estratégia para você diminuir o risco, e aí não necessariamente quer dizer que você vai comprar no melhor momento, e eu acho que vale como uma lição muito importante, nós como investidores individuais, a não ser que aqui na nossa plateia a gente tenha gente que viva de ser trader e de ser gestor, mas nós como investidores individuais é muito difícil para a gente acertar a hora certa. Se o gestor que vive de fazer isso consegue acertar a hora certa, é uma ambição muito grande de nós como investidores individuais com outras atribuições no dia a dia da nossa rotina, querer acertar qual é a hora certa de entrar num investimento. É uma ambição muito grande. Isto posto, o que é que eu recomendaria? Talvez uma estratégia de menor risco seja justamente você parcelar isso, compra em alguns pedaços, compra um pouco agora, depois passa mais um tempo, compra, enfim, eu acho que vai fazendo compras picadas, enfim, de maneira a você garantir que você não comprou na pior cotação possível, mas também dificilmente vai comprar na melhor possível, né? Eu acho que essa seria a recomendação que eu daria. Câmbio é uma pergunta para quebrar qualquer um. Não, perfeito. Acho que nós estamos aqui chegando no limite do tempo. A gente teve uma pergunta do professor Paulo, que acho que foge um pouco do tema finanças comportamentais, me parece um pouco mais política pública. Eu até convido o professor Paulo a se juntar a participar do webinar com o Bernard Api. Eu acho que vai ser bem apropriado para responder essa pergunta. Deixa eu ver se tem mais alguma última pergunta. Nós recebemos alguns parabéns aqui, obrigado. Esse webinar foi gravado, então depois a gente vai ver como disponibilizar para os que participam. Por favor, nos sigam aí na página do LinkedIn, Facebook. Diana, você tem algum comentário final? Quer fazer alguma pergunta ou deixamos para as considerações finais da Cláudia? Não, queria agradecer a Cláudia também, muito esclarecedor, fiquei ainda mais insegura. Mas acho que a gente aprendeu como lidar um pouco com isso. Muito obrigada mesmo.
De nada, Diana. Eu acho que o grande problema é esse, assim, né? De fato, a gente quer, como investidor, tentar acertar o investimento certo e a hora certa, né? E a gente muitas vezes não consegue. E eu sempre digo que se nem gestor consegue, a gente tem que admitir que a gente tem essa limitação e que vai ser muito complicado. No mais, eu acho que é um grande exercício mesmo de autoconhecimento, né, sobre o quanto que cada um tolera ou não tolera algumas perdas. Então, por exemplo, eu até estava falando com um tio meu que esse meu tio é um exemplo. Pensou na época dos bitcoins que estavam lá em bomba, nunca investiu em ações, mas pensou em comprar criptomoedas, naquela época que estava bombando o preço né, do Bitcoin e tal. E aí, essa semana, eu estava falando com ele, ele falou assim, poxa, Cláudia, obrigada. Obrigado pela recomendação de eu não ter comprado, porque eu teria comprado numa época horrível. Não é que eu não vou recomendar para ninguém comprar bitcoins. Eu mesma tenho um pouco. É a ideia de que você não vai pegar todo o seu dinheiro e vai investir all-in em bitcoins, não é isso. Mas eu também acho que tem pessoas para quem isso vai servir de maneira melhor. Horizontes, assim, vai depender do horizonte que a pessoa tem, o patrimônio que a pessoa tem e a tolerância que cada um tem. Tem gente que não aceita, tem gente que está sofrendo agora de ver renda fixa ter se desvalorizado, porque renda fixa, mesmo o fundo de renda fixa tinha crédito privado dentro, então você viu que até alguns fundos de renda fixa tiveram desvalorização agora no mês de março. E tem gente que não tolera nem essa perda, então não vai ser todo tipo de investimento que vai servir para todo mundo. Por outro lado, talvez uma recomendação que eu faria é a gente tem que tomar muito cuidado para também esse receio, e é uma característica muito relacionada a gênero também, Diana, mulheres, infelizmente, tem um lado de serem menos confiantes, por um lado positivo e negativo em muitos casos até, né? E muitas vezes isso faz com que mulheres sejam muito mais avessas a risco, e talvez isso explique também, Conservadoras. entre outras coisas, porque que mulheres também investem muito menos em ações. Óbvio que existem outros problemas de gender gap, enfim, não é o que a gente vai discutir aqui, mas é uma área que eu sou apaixonada de discutir coisas de questões de gênero, inclusive, né? Mas é a ideia de que a gente tem que entender um pouco mais como é o nosso comportamento como investidores e essa parte de aversão a risco, né? Entender a tolerância que cada um tem. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é que não fazer nada é uma decisão. E muitas vezes a gente não percebe que não fazer nada tem custo, né? Porque como você fala, não, né? Eu não vou fazer nada, deixar do jeito que está. Isso também é perigoso, isso também tem impacto. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que quando a gente vai falar de Brasil, a gente está hoje no mundo de Selic a 3%, com o viés de cair mais. E quando a gente vai falar de uma Selic renda fixa, que é o queridinho investimento tradicional que o brasileiro tem, agora rendendo 3% ao ano, isso, independente da pessoa ter mais ou menos aversão a risco, vai ser um motivador muito grande das pessoas irem para investimentos com mais risco. Porque ninguém, a menos que já seja muito, muito rico de partida, ninguém vai conseguir fazer o dinheiro da aposentadoria só aplicando a 3% ao ano. Ainda tem que tirar a taxa de administração, imposto de renda, enfim, né? Vai ter que migrar para coisas com um pouco mais de risco para conseguir fazer esse pé de meia ficar um pouquinho mais gordinho, né? Então, a gente vai começar a trazer um pouco mais para discussão essa parte de risco, alguma coisa que o brasileiro não estava muito acostumado, até porque a gente tinha um nível de renda fixa muito alto. Quando eu conto para os meus alunos de graduação que a gente teve Selic a 45% ao ano, lá em 99, e aí muitos deles não eram nem nascidos, não era nem projeto de gente ainda lá em 99, eles olham assim, sério, professor? Mas é isso, né? Enfim, a gente já veio do mundo de Selic altíssima, não ficou 45 muito tempo, mas ficou nos 20 e tantos e tal, durante muito tempo, e agora estamos em 3 com viés de cair muito mais. Então, a gente está vendo agora que existe perspectiva de esse mercado, esses investimentos de risco, teriam um pouco mais de entrada de investidores justamente por conta de rentabilidade, né? Mas eu diria que vale a gente tentar fazer esse checklist, respirar fundo, trazer essa decisão para o lado um pouco mais racional. E aí vale uma dica final. Evidências mostram que a gente pensar em uma outra língua, que não é a nossa língua materna, faz com que a gente tenha decisões um pouco mais racionais.
Então, se vale, assim, se pensar em uma outra língua não for algo que te trave o cérebro, porque senão também não adianta, né? Mas se pensar em alguma outra língua for algo que é viável para você, talvez seja uma dica. Muita gente diz, as evidências mostram que quando você está pensando em uma outra língua, você já começa a acionar uma área do cérebro, porque você tem que pensar em uma outra língua que não é a sua língua materna. Isso faz com que você tome decisões mais racionais. Não sei se é exatamente verdade, mas fica a dica em termos de evidência acadêmica aí. Mas interessante, eu não entendi por que pensar numa língua que não é sua língua materna, como que isso te ajuda? Não entendi. Porque você vai acionar já o seu cérebro para pensar a outra língua em si. Como é que você já vai pensar na outra língua, que já é um negócio que não é natural, não é o seu sistema 1, seu sistema automático. A menos que você seja muito fluente nessa outra língua, que já seja algo praticamente automático. Mas, no geral, você vai ter que se esforçar e pensar um pouco mais qual que é a preposição, o verbo, como é que é. E pensar nessa outra língua já vai fazer com que você já esteja acionando o seu lado mais racional do cérebro, nesse sentido. Extremamente interessante. O tema é fascinante, a exposição foi excelente. Agradeço, acho que nós atingimos nosso tempo aqui, então agradeço mais uma vez, Cláudia, foi um prazer tê-la conosco. Espero tê-la novamente em outros eventos, até quem sabe um dia como moderadora de outros palestrantes. E acho que é isso, né, Diana? Então tá bom. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Agradeço o convite. Cláudia. Foi ótimo. Obrigada, Gustavo.